Pois é, parece-me que chegou o momento, é isso que vou fazer já de seguida. Darcy, se estiveres o rádio ligado, agradecia que eu desligasses. E agora é natural que tu não me vais ver, portanto, o meu vídeo. Vais-me ver só a fotografia. Mas depois vais ver no vídeo, vais tu aparecer e eu, através de outro programa, ok? Eu já vou fazer a ligação e tu atendes. Não percam esta grande entrevista, queridos amigos, a partir da FM Clube Asterisco, o Cardinal @123 Cambá. Nosso novo correspondente a partir do Ambuim, mais exatamente da Gabela, Darcy Costa. É isso que vamos passar a fazer já de seguida. Eu vou baixar um bocadinho a música, ou talvez mesmo pará-la, se calhar é o melhor. Vou passar para o segundo micro. Assim. Paulinha, por favor, vê-me aí a mesa de mistura. Paulinha, vê-me aí a mesa de mistura, por favor. Vê-me aí o auscultador. Vou fazer a chamada agora ao Darcy. Vamos embora. Olha lá se estás a ouvir bom. Tá ótimo. Vê lá que tens aí duas páginas abertas. E agora? Tudo bem, está a executar a chamada, estamos a fazer a ligação. Aí está o nosso Darcy. Aí está o nosso Darcy correspondente a partir do Ambuim. Para quem não conhece, passo a apresentar Darcy Costa, certo? Certo, sim. Olha, Darcy, isto aqui primeiro para fazer as apresentações ao pessoal, estás a partir da Gabela neste momento, não é? Sim, da Gabela, sim. Ótimo. Eu vou repetir ao pessoal que esta entrevista está a ser também gravada, para além de ser, portanto, estarmos a transmitir a partir aqui do direto da nossa rádio, estamos também a gravá-la a partir do suporte da nossa live stream. O Darcy não está a ver a minha imagem, só está a ver a fotografia, porque eu estou a ser gravado através de outro programa. No entanto, eu estou-te a filmar a ti. Percebes? Eu estou a fazer a minha captura de tela e estou-te a filmar a ti. Pronto. Darcy Costa. O engraçado nesta coisa é que havia saber que afinal és irmão do nosso querido Adilfa Costa. Sim, somos irmãos, sim. É verdade. Somos irmãos do mesmo pai. É uma maravilha, caramba, que maravilhoso. Sim. Outra coisa, Darcy Costa, que aceitou o nosso convite, obviamente, a partir de agora, de ser o nosso correspondente a partir do Ambuim. Saibam que este jovem está ligado à Associação dos Amigos do Ambuim, certo? Certo, sim. Qual é a tua posição? Portanto, eu tive o prazer de conhecer o falecido Zé Madeira, cheguei a falar com ele várias vezes aqui pelo videocall, tive esse prazer. Sim. Infelizmente foi uma grande perca, não só para a associação como para a terra, sim. Porque eu sei que ele era um homem muito ativo, e muito boa pessoa. Sim. Eu sei disso. E diz-me uma coisa, tu então na associação, qual é a tua posição na Associação dos Amigos do Ambuim? Na Associação dos Naturais Amigos do Ambuim, após a sua segunda Assembleia de Balanço e Renovação de Mandato, eu fui eleito ao cargo de segundo vogal da mesa da Assembleia Geral. Sim, senhor. Desta mesma associação, sim. O que é ótimo. Sei que também estás ligado, de certa forma, aos jovens do MPLA, até por reportagens que eu tenho visto aí, publicadas inclusivamente na nossa página, e que desde já quero felicitar. Há ações belíssimas que vocês têm tido para bem daquele povo e daquele país, desse país que é maravilhoso. Sim, que é um exatamente.
Já agora, e se não for muita pronto, descrição da minha parte, perguntava-te qual é o cargo que ocupas nos jovens, portanto, na juventude do MPLA. E para a malta estar... Na JMPLA eu ocupo o cargo de primeiro secretário municipal desta organização juvenil do partido, nesse caso que está a governar Angola. Fui eleito, dizer que comecei a trabalhar na JMPLA em 2004 como instrutor e em 2010 fui eleito ao cargo de primeiro secretário municipal desta organização. Caramba. Estamos aqui a dar a nossa força para o desenvolvimento não só dessa organização política, mas também do nosso município e do país em geral. O que tem sido maravilhoso, porque, para que saibas, eu tenho seguido muito de perto as vossas ações e tem sido maravilhoso, maravilhoso mesmo. Vocês aqui há tempos publicaram inclusivamente na nossa página uma feira que julgo ter sido organizada por vós, sobre a mulher e o portanto, a mulher empreendedora do Amboim, certo? Sim. Uma feira que foi mais exatamente na Gabela. Sim, foi na Gabela, sim. No Largo do Dr. Antônio Agostinho Neto. Pronto, nós, em alusão ao mês de março, que é o mês consagrado às mulheres, o secretariado do Comitê Municipal da JMPLA planificou várias atividades para homenagear as mulheres e saudar esta data. Foi assim que, primeiro, começamos a atividade com uma palestra que foi o papel da mulher jovem no desenvolvimento da sociedade odierna, e foi apresentada nesse caso a palestra pela acompanhante do município de Amboim, nesse caso da estrutura provincial. E posteriormente realizamos a feira da mulher empreendedora, onde participaram nesta feira cerca de 27 expositoras, nesse caso da cidade da Gabela. Não foi abrangente para todo o município, tendo em conta a extensão do município e também as condições que a organização teve para esta atividade. Ótimo. O que já não foi mal o que fizeram, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Mas ainda bem que admites que, pronto, não conseguiram de alguma forma abranger todo o município. As próximas vezes correrão sempre melhor, não é? Vai-se ganhando experiência, a experiência vai-se adquirindo, é assim. Outra coisa, eu deparei também que vocês, eu tive uma conversa, aliás, em comentário aí contigo, nessa publicação dessas fotografias, e tu falavas, pela altura, que tinham tinham ido colocar uma antena em algures, também no município. E eu agora não estou bem recordado de que zona era. Podes-me... Sim, nós temos estado a trabalhar com a juventude, então nós fomos na localidade da Lapali do Candela, fomos lá realizar algumas ações e levamos lá a nossa mensagem para dentro do país. Levamos lá não a bandeira política, mas a bandeira do país, colocamos lá a nossa antena para que os nossos jovens, não só ligados à JMPLA, mas jovens no geral, possam estar ligados àquilo que é o desenvolvimento do nosso país e do mundo. O que é ótimo. Isso foi uma ação que felicito mais uma vez. E agora, hoje, para meu espanto, e ainda não falando de outras que provavelmente me passaram despercebidas, dei conta que vocês estiveram pela Giraú, uma antiga roça, eu não sei se ainda pertence hoje, Cadá, não sei se a Cadá existe como cooperativa ainda angolana, não sei como é que está a estrutura da Cadá, se ainda tem aquela... Tu querias elucidar-me um bocadinho acerca disso, relativamente mais exatamente à Cadá, a sua estrutura, e que roças e fazendas, se é cooperativa, e que de futuro, uma vez que eu tive o prazer de dar a notícia aqui pela abertura do fórum que decorreu no Acocungo, o governador Eusébio Teixeira
e o vice-presidente, portanto, Manuel Vicente, a primeira notícia que deram na abertura do fórum foi que a CADA ia ser recuperada. Recuperada, sim. Sim, eu dei essa notícia aqui, não só pela rádio, como também publiquei em nota e publiquei nas nossas redes sociais e no nosso site. Sim, sim. Surgiram várias questões, houve inclusivamente amigos que perguntaram e falaram sobre esse assunto. Pronto, e há certos detalhes que às vezes nós, por mais que queiramos responder, não conseguimos, porque não estamos informados. Sim. A verdade é essa. Sim, sim. E sim, então sim, o que eu te perguntava era, dentro daquilo que tu soubes, obviamente, relativamente à estrutura que há, como é que ela existe hoje no presente, se existe ainda como cooperativa, que ela antes era companhia, a partir de 75 passou a ser Cooperativa Angolana da Agricultura, pelo que eu sei. Sim. Sim? Sim, sim. E se essas roças, fazendas, assim como a Giraúl, que portanto, se ainda pertencem, não pertencem, e o que é que pretendem mais exatamente o administrador, o novo administrador que temos com muito orgulho, também é filho da terra, Francisco Mateus, para a terra e mais exatamente para a nossa CADA. Podias-me desenvolver um bocadinho sobre esse assunto? Sim, podia sim. É o seguinte, conforme sabe, a CADA durante muito tempo foi uma companhia agrícola de Angola, ou seja, a Companhia de Agricultura Angolana, e essa companhia estava ligada a um certo grupo nesse caso posso chamar de empresários, nesse caso colonos portugueses, só que depois da independência, algumas estruturas que pertenciam aos portugueses, nesse caso, foram passadas para o Estado. Mas a CADA, como companhia que, nesse caso, era como se fosse a Maricunha e tantas outras que existiam cá no nosso município. Exato. Há um tempo essa parte, o que aconteceu? O próprio governo passou algumas fazendas para os ex-funcionários da própria companhia. Dizer que depois da independência, o colono teve que deixar isso. Claro. Sim, teve que deixar isso. E a companhia, ou seja, a estrutura CADA ficou com algumas entidades. Então, era uma empresa, nesse caso tinha um diretor, exato, que já era angolano, neste caso, já era angolano e outras pessoas. Pelo que sei, era o Mário Ambo, né? Não sei quem é o diretor agora. Sim. Primeiro foi Mário Ambo, Miguel André, Bernardo exato, Rodrigues, eram as pessoas que estavam em frente desta companhia. Mas há um tempo essa parte do governo teve que passar a companhia, pronto, dividir aquilo que é para as pessoas, que as pessoas estavam em frente. É assim que algumas fazendas da própria companhia passaram para em vez do Estado assumir a situação, passou para pessoas privadas. E só as estruturas da própria sede da CADA é que o Estado teve que reter. A estrutura toda não, algumas estruturas. Sabemos que depois da guerra também os escritores da própria CADA foram destruídos, a central elétrica, as oficinas e tantas outras estruturas foram destruídas. Mas aquelas que ficaram, as populações que viviam nos bairros como Condé, Pange, Boa Altura, subiram para aqui, que eram antigas fazendas, nesse caso me refiro a Boa Altura, subiram para aqui para a sede e ocuparam essas casas da sede, mas a princípio não tinham nenhum contrato com o Estado. Agora, com a vinda do novo administrador, ou seja, já desde 92, 2000 até essa data, as residências da CADA passaram a pertencer ao próprio governo. Quer dizer que agora todo cidadão que vive naquelas casas deve pagar uma renda ao próprio Estado. E agora que o novo administrador dizia que quer rever a CADA, a CADA não CADA companhia, mas CADA como a estrutura. Porque o novo administrador agora é filho da CADA, cresceu na CADA durante muito tempo, e é formado em agronomia, e então veio com um projeto de reaver ou reativar a produção do café. Conforme sabe, o café do Ambuim é um dos melhores cafés a nível do mundo. Isso, sem dúvida. E esse café do Ambuim, a maior parte vinha da CADA.
pronto, o novo administrador quer reativar o café. Quando o senhor, só excelência, senhor presidente, ou vice-presidente e o senhor governador, o senhor quer rever a cada, não a cada companhia, mas a cada a estrutura, porque já agora, para adiantar, há muitos projetos que vai se construir na cada Instituto Superior da Agricultura e tantas outras estruturas para suportarem a própria localidade. Porque se reparou nas imagens, parece que a localidade está ao abandono, que não é a intenção do próprio governo, nem muito menos dos dirigentes. Então, agora há uma maior atenção para esta localidade ou este monstro abandonado. Pois é. Um monstro que é um gigante adormecido que vai acordar por fim, segundo então as notícias que foram dadas no Akukungu, e ficamos muito felizes por isso. Este instituto que tu falas de agronomia, já por volta, quando nós abrimos aqui a página, esta nossa página, Boa Entrada, Ambuim, Encontros, Reencontros, já se ouvia falar por essa altura desse grande projeto. E obviamente que se fizerem portanto, a escola, o Instituto Agrícola, será num ponto fulcral, ficará muito bem situada. É uma boa aposta. Sim. Agora eu pergunto, em que zona é que pensam, portanto, aproveitar as infraestruturas antigas em algum sítio ou fazer tudo novo? A princípio, a nível da administração municipal de Ambuí, há a tendência de se aproveitar a primeira escola, a ex-escola São João de Brito. Sim. E também, sim, é um espaço, por detrás da Igreja Católica, onde atualmente tem lá uma moagem. Já antigamente, na altura do então governador, previa-se fazer aí. Mas no encontro, ou seja, na conferência municipal de exportação, na conferência municipal do setor empresarial, fomos informados que serão aproveitadas as estruturas da ex-direção nesse caso do ex-escritório, porque aquilo está uma mata enorme, então seria aproveitar a estrutura. Isso era maravilhoso. Isso era maravilhoso, Darcy. Era maravilhoso, porque realmente foi uma pena, e é uma pena vermos aquilo degradado, não é? É uma pena, e está muito bem situado, é muito bem pensado. Olha, aqui há dias alguém me dizia, numa dessas publicações, e quem me disse isto era um membro portanto, da ANABE, da Associação dos Amigos da Boa Entrada, que é mais exatamente o Eusébio Leiria, que me dizia que apontam mais ou menos 7 anos para a reconstrução destas infraestruturas, das residências, o que não é má data, de certa forma não é má data. O que é que tu achas relativamente a isso? Eu acho que em relação ao tempo não é lá muito problema, ou seja, não é uma má data conforme se referiu, porque sabemos que o país está a ser governado por um partido e tem um período de realização das ações. Nesse caso, o MPLA, sem querer falar política, o MPLA em 2012 apresentou um programa de governo eleitoral que vai ser balanceado em 2017. Quer dizer que essas infraestruturas que se prevê fazer até 2017 devem estar feitas, nesse caso, porque eu falo com propriedade do Instituto Superior da Boa Entrada, porque já consta do Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017. Quer dizer que este ano, nesse caso, segundo as orientações do governo, é para fazer os projetos e próximo ano a execução. São 7 anos porque a escola por estar erguida, mas está a se rever também as próprias residências, porque a ideia da administração local, ao invés de chamarmos, ou seja, os professores virem de Sumbe, darem aula e voltarem, ou virem do Aco, darem aula e voltarem, está a se prever aquelas casas da própria cadeia para albergar os próprios professores e fazer da cadeia como se fosse um internato, a própria localidade é um internato. Os estudantes que vêm das áreas distantes ou outros municípios distantes se alojam mesmo ou passam a viver aí na Boa Entrada, como também é projeto do governo fazer espécie de polo centros. O Ambuim estará focado mais na área da agricultura
e outros municípios terão outros centros, outros institutos para isso. Por isso, os 7 anos para mim é pouco tempo. Eu sei que o governo vai conseguir, parece ser muito, mas é tempo suficiente para eu também essa acho estrutura. que sim. Eu também acho que sim. Sim. Eu também acho que sim. Sim. Outra pergunta que te faço. Relativamente ainda aos antigos funcionários recorda-se da UNEC, existia uma cooperativa. A UNEC, sim. Esses funcionários, se me fores capaz de responder, obviamente, né? Têm beneficiado de alguma forma, porque eu sei que a UNEC existe ainda. Sim. A UNEC, essa cooperativa ainda existe, não foi extinta. E o que eu te perguntava, dentro daquilo que me puder responder, não sei se estás dentro desse assunto, obviamente, o que é que os funcionários, os ex-sócios, os sócios que estão por aí, os sócios que estão por aí, uma vez que a estrutura existe, aliás, a cooperativa existe, existem os sócios, não é? Qual será o papel no futuro desses mesmos sócios, no futuro, neste polo que tu me falas? Uns já sei que já estão com uma idade avançada, inclusivamente. O que é que me tens a dizer acerca disso? Se me puderes responder, obviamente, dentro daquilo que souberes, não é? Sim. É o seguinte, os funcionários, neste caso até posso tratar por ex-funcionário, porque a UNEC existe a nível da estrutura central, de forma administrativa, mas aquilo que é a sua prática não existe. Os ex-funcionários da própria UNEC, nesse caso o Estado prevê, logo que se cria a estrutura, aqueles que têm idade não para a reforma, que ainda têm físico, têm força, e porque a dinâmica que depois está a levar é necessário apostar pessoas que têm força mesmo. Então serão enquadrados novamente nos serviços que se criar dentro da própria localidade, para que não tenha abandono, porque se notar, muita gente que foi funcionário da CADA, hoje em dia muitos estão sem emprego, então a ideia do Estado é mesmo pegar essa população e albergar nestes serviços. É aproveitá-los, e acho que fazem muito bem. Sim. Diz-me uma coisa, já agora relativamente, e estamos a falar nos habitantes da CADA, tu sabes-me dizer mais ou menos, só no município, só ali na zona da CADA, qual é o número de habitantes? O número de habitantes, pronto, o problema é geral, né? A nível nacional, os dados estatísticos não estão, ainda o governo está a rever a estatística, mas nós estamos cerca de 180, segundo dados não certos, dados que nós estamos com 180 mil habitantes, acho que é isso, não sei se estou exagerado. 180, é provável. Sim, acho que é isso. Outra coisa, sei que já há energia nessa sala, pela altura sei que foi recuperado e reconstruíram a barragem. Sei que também tiveram uma certa dificuldade em conseguir água cá em cima nas residências e a energia. Como é que está isso? É o seguinte, a energia, a boa entrada não tem problema de energia neste momento. Eu acho que neste momento no Kwanza Sul, o município mais privilegiado em relação à luz é o Ambuim, porque nós temos a luz, a subestação de Cambame está aqui na Gabela, e esta luz foi estendida até a boa entrada. Pronto, até posso nos próximos dias enviar algumas imagens. A área da Catala tem luz. A Sanzala, as empresas, a empresa que veio fazer o projeto, esse projeto, pronto, sabemos como é que as empresas são, fizeram um projeto à maneira dele. Algumas áreas da Sanzala, quem sobe da barragem ainda tem luz até a Catala até lá quase ao sair de Minas. Em luz não temos problema. Em luz não temos problema com a entrada. Agora, um dos maiores problemas é mesmo a água. A água. Eu sei que há uma certa dificuldade em fazê-la chegar cá acima, e não só, mesmo lá por baixo, né? Porque o pessoal acha que é da barragem que se serve, né? Sim, há uma certa dificuldade, porque a água antigamente, para a entrada, saía daqui do morro, ao descer para a cidade,
tinha aí os tanques que bombeavam água para a própria localidade. Mas o que acontece? Fator guerra mesmo, os tubos foram partidos, os tanques foram partidos, os tubos foram cortados. Agora, há um projeto da própria administração municipal. Com este projeto que se vê de se criar lá em Instituto Superior, a própria administração prevê, está a fazer estudos para ver aonde tirar a água para poder abastecer a população, porque também a água da barragem não tem condições para poder abastecer a própria população. Pois é. Sim, então se vê um rio onde tenha um caudal maior para poder tirar, porque a barragem são sítios para turismo, essas coisas todas, mas para o consumo não dá. E parte da nossa população na boa entrada, a maior parte dela não consome água da barragem, nesse caso para beber, só usam para lavar, e que já tem causado muitas enfermidades na própria população. Pois é, infelizmente. E agora, uma vez que falaste de enfermidades, sei que o nosso hospital, mesmo que, pronto, degradado, sempre trabalhou. Sei que neste momento temos lá 2 médicos vietnamitas, se não estou em erro. São vietnamitas, não é? Sim, vietnamitas. Sim. Parte do hospital está em funcionamento, outra parte, vocês têm um projeto também para isso. Eu vi aí uma reportagem também vossa, onde vocês, jovens do MPLA, foram lá fazer uma ação qualquer. Podes-me desenvolver um bocadinho sobre isso? Sim. Conforme sabe, o Hospital da Cadá foi um dos maiores, melhores hospitais da província, que está do país. É verdade. Sim. E pronto, está no estado em que está. O que acontece? A própria administração municipal, desculpa por ter usado muito a administração, porque é o órgão que superintende todas as políticas do Estado junto da localidade. A própria administração municipal reabilitou algumas casas para poder albergar os médicos, porque a nossa população da boa entrada, houve alturas que se tivesse uma enfermidade tinham que trazer para a Gabela, e a estrada estava pronto, o mau estado em que a estrada se encontrava, era obrigada a transportar os doentes para ir para a Gabela. Então a própria administração criou uma política, reabilitou 4 casas onde os médicos estrangeiros estão, e a nível do hospital, o primeiro bloco, que nesse caso o bloco de entrada, que sempre esteve bem, houve uma pequena mão que a administração deu, que está a funcionar, mas o último bloco onde está o isolamento, onde estava o refeitório, também está a ser reabilitado pela administração municipal. E qual é a ideia da administração? Uma vez que o Hospital da Cadá é maior e o Hospital da Gabela é menor, não consegue albergar o número de pacientes, é que aquele último bloco, a parte do isolamento, vai ser usada para isolar todos os doentes endêmicos a nível do município, que tem doença contagiosa a nível do município, vão ser levados para o Hospital da Cadá, nesse caso lá no isolamento. Também está a reabilitar a casa mortuária. Também prevê-se reabilitar o último bloco, nesse caso que já está, depois o bloco do meio e posteriormente o primeiro bloco, para dar nova vida àquilo que foi o Hospital da Boa Entrada, que foi o melhor do país, ou um dos melhores do país. Isso. Então são essas ideias que a administração municipal tem, que está implementando. Lógico que isso vai durar tempo, né? Mas paulatinamente vai melhorando os serviços de saúde para a nossa população. Claro, e isto é mesmo assim, né? Tem que se compreender que o país atravessou uma guerra e que as coisas levam o seu tempo. Isto é mesmo assim, como é óbvio, né? Darcy, falaste nos transportes, portanto, da dificuldade dos transportes, da população, da Cadá e vice-versa, né, para a Gabela. Diz-me uma coisa, como é que está o estado da estrada entre a Gabela, Cadá, Gabela? Há transportes? Eu sei que aqui há uns tempos atrás havia um autocarro inclusivamente para levar o pessoal para a Gabela. Sim. Como é que está isso? Existe um autocarro, até hoje o autocarro existe, está em circulação. A estrada não está no tempo seco a estrada tem pequenos buracos e por iniciativa da própria população tapando alguns buracos que agora com o turismo dá para entrar na localidade. Mas também existe um projeto do próprio governo para reparar a estrada do contorno, nesse caso do cruzamento dos desvios para Cadá, até a Boa Viagem. Vai passar essa linha direita até a Boa Viagem, passa pela Cadá até a Boa Viagem, porque com esta ideia de
Trabalhamos na reativação, nesse caso, se esse termo que eu posso usar, do café. Então, a necessidade de as vias de comunicação estarem todas em condições para que o produto saia do campo e chegue até as cidades para as nossas populações. Exatamente. Então, consta do programa do próprio governo da província a reparação da estrada, do controlo, nesse caso, até a boa viagem. O que é ótimo, até porque mesmo para a produção de café tem mesmo que ter condições para o transporte, como é óbvio. E continuando ainda a falar no transporte, havia uma linha férrea muito conhecida do Ambuim, né? Os caminhos sim. Sim, isso é para reativar também, como é que é, não sabes? Sabes dizer-me alguma coisa? Relativamente a nível do programa também. Darcy, olha, consta... Darcy, desculpa só fazer, é só para fazer mais uma pequena introdução. Porque todos nós sabemos que o café produzido em toda a zona do Ambuim era escoado, portanto ia diretamente para Porto Ambuim para daí, portanto, através de barcos ser exportado, não é? O trajeto sempre foi esse. Como é que o que é que prevém fazer relativamente então a isso, para não te cortar o raciocínio? Sim, a princípio prevê-se reabilitar a via férrea e também para aqui na Gabela criar-se um porto seco e onde os produtos saem daqui para Porto Ambuim, como estava antigamente, mas esse projeto ainda não consta no programa do governo, nesse caso no plano do governo, ou no programa do governo do MPLA para este mandato, que é 2012, 2017, talvez neste próximo mandato. Mas vamos aguardar. Claro. Não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. São feitas lá em cima e vamos ver, quem sabe este ano poderão implementar. Ora bem, e como é óbvio, não se faz tudo ao mesmo tempo. Portanto, o café será escoado na mesma a partir de Porto Ambuim, porque a ideia é exportarem o café na mesma, não? O café e outros produtos. Outros produtos, porque a ideia de criar o Porto Seco cá na Gabela é a seguinte: uma vez que a Gabela ou Ambuim encontra-se quase no centro quase no centro da província, né? Porque quem quiser ir a Quebara tem que passar pelo Ambuim, ou algo tem que passar pelo Ambuim. Do Ambuim vai-se a Quilenda, do Ambuim vai-se a Conda, vai-se ao Célio. Então, com este porto seco aqui no Ambuim, vai facilitar o escoamento do produto. Por exemplo, o produto vem de Porto Ambuim fica aqui no Porto Seco e os outros municípios retiram daqui para os seus municípios e até para as províncias, pode facilitar as províncias. E da mesma forma, os produtos agrícolas, sabemos que a nossa província é potencial, tem um grande potencial agrícola, então, da mesma forma, os produtos podem sair de outros municípios para aqui no Ambuim e enviar-se para Porto Ambuim e posteriormente ter outros caminhos para a capital do país, outras províncias, quizá para fora do país. Mas, a princípio, está prevista a reabilitação do Porto Seco e neste fórum municipal do setor empresarial foi apresentado isso, é projeto, ainda está em projetos, vamos ver posteriormente como é que será. Olha, nós falamos primeiro essencialmente da CADA, não só porque tu és cadaense e eu também, daí a minha curiosidade. Tu representas, como já disse, és vogal, né, da Associação dos Amigos do Ambuim, com quem trabalhaste, tiveste o prazer de trabalhar com o nosso saudoso Zé Madeira, com quem eu tive o prazer de conhecer e falar com ele. Ainda não saindo da CADA, porque a Giraú, de certa forma, para nós, era ligada à CADA, não sei, e como vocês agora, há bocado, pronto, publicaram aí umas fotos da Giraú, eu então perguntava-te, que ação é que vocês foram fazer à Giraú desta vez? Vocês têm sido maravilhosos. Eu quero desde já mais uma vez dar-vos os parabéns, as minhas felicitações, porque vocês têm sido uns jovens exemplares nestas campanhas que vocês têm feito. Têm sido maravilhosos, têm sido um exemplo engrandecedor, e é isso que se pretende. Portanto, e então eu perguntava-te o que é que vocês desta foram fazer à Giraú, para explicar aí ao pessoal. O que nos levou ao Giraú primeiro é para nós saudarmos, nós estamos no mês da criança, para saudar esse mês realizamos
Programamos um número de ações, ou várias ações. Dessas ações constava essa excursão Geraú. Não só excursão turística, apreciamos a paisagem, mas também lá no Geraú está-se a produzir café. Fomos lá onde a dona da fazenda, para dizer que a Geraú já não é mais uma fazenda da cadeia, é uma fazenda privada. O dono da fazenda nos explicou como está as plantações de café, quantos hectares plantou, e não só café e outros produtos. E também se viu o vídeo aí na ponte, tem uma área turística, tem umas pedras, e até, por sinal, nós estávamos lá hoje, a cidade foi hoje, e apareceram alguns membros do governo da província a tirar foto na paisagem, porque parece que há um concurso a nível do país para se ver as maravilhas de Angola. Que maravilha! Uma maravilha. Caramba, é muito, que maravilha! Aquilo é lindíssimo, pá! Aquilo é uma zona lindíssima. Sim. Sabes que eu tive um tio meu, tio mesmo direto, foi feitor nessa fazenda. Depois, mais tarde, foi para a Maria Augusta. Foi para a Maria Augusta. Eu conheço aquela fazenda com as palmas da minha mão. Estás a ver? Conheço aquele rio, conheço aquilo tudo, pá. Daí uma grande maravilha, aquilo é lindo, pá. Lindo. Acho que é muito boa ideia, sim senhor, aproveitarem aquilo também como um centro turístico, sim senhor, é muito boa ideia. Agora, desculpa, porque nós, durante muito tempo, a nossa atividade tem sido feita, às vezes, fora da Gabela. Vamos a Tocota, na Conda, vamos às Cachoeiras, que agora pertencem a Porto Ambuim. Procuramos outros centros turísticos de outros municípios. E pronto, a ideia da Jota, desta vez, é explorar o potencial turístico do nosso município mesmo. E a geral, muito jovem do Ambuim, está aqui no meu muito tempo, 30 e tal anos, nunca viu aquela fazenda, hoje viu, então ninguém vai mais no outro município. Aqui temos aqui a nossa fazenda, um centro turístico, uma melhor fazenda, uma das melhores fazendas em termos turísticos do município. Então já iremos explorar o potencial turístico do nosso município mesmo. Caramba, para levar mais a imagem do nosso município. Que maravilha. Darcy, eu desde já, pronto, uma vez que aceitaste o desafio de ser o nosso, pronto, passaste a ser o nosso repórter do Ambuim, haverá muitas e muitas entrevistas. Eu não te quero estar aqui a massacrar com perguntas atrás de perguntas, e isto, como has de compreender, é tudo curiosidade de querer saber como é que vai a terra, obviamente, né? Mas eu agora, eu ia-te pedir, porque também não quero ser egoísta, e o nosso site representa uma comunidade que é a comunidade do Ambuim, que se estende ao Coisa Sul, porque temos muita malta amiga também do Coisa Sul, mas ainda falando do Ambuim, ouvi agora aí dizer que as Cachoeiras pertencem agora a Porto Ambuim. Isso é a primeira. A segunda é que depois falasses um bocadinho sobre a Gabela, sobre a Conda, desenvolvesses um bocadinho acerca de cada município. Sim. É o seguinte, até as coisas a Porto Ambuim aí nas Cachoeiras está um pouco complicado, porque quem sai da Gabela para as Cachoeiras, ao descer, o lado esquerdo pertence ao Ambuim. Um é cubo, né? Porto Ambuim. Antes da ponte. Depois da ponte, pertence à Conda. É uma confusão aí em termos de divisão. É verdade. Darcy, desculpa só fazer-te aqui um corte. Porque a verdade é que de um lado chamam o Rio Cuve, do outro lado chamam o Rio Queve. Também. Rio Queve, sim. Está uma confusão em termos de divisão administrativa. E às vezes, o mais engraçado é que às vezes quando o administrador vai lá para reunir a população do Ambuim, que está no lado esquerdo, os de Porto Ambuim também vêm na reunião. Quando cai essa confusão, então é meio complicado. Definimos as cachoeiras, se é Ambuim, se é Conda, se é Porto Ambuim. Opa, vocês agarrem as cachoeiras, pá! Há quem diga que é Ambuim, há quem diga que é Conda. Então estamos assim, mas eu acho que é da Conda, porque ao descer, lá direito é Porto Ambuim, mas depois da ponte dizem que é a Conda. Ainda há tempos vi lá um terreno que foi embargado pela administração de Porto Ambuim, antes da ponte, mas lá de cima. A ponte partida, é meio complicado definir a questão das cachoeiras. Olha, mas ainda falando aí das cachoeiras, pá, que aquilo toda a gente, pá, sempre que se vê uma foto das cachoeiras, caramba, toda a gente fica maravilhado, né? Porque aquilo na realidade, aquilo é lindíssimo. Eu sei que a antiga ponte agora, portanto, foi reconstruída e é pedestral. Está em funcionamento pedestral. E há a nova ponte, fizeram uma nova ponte, certo?
sim, Nova Ponte, sim. Diz-me uma coisa, aí há algum centro também turístico, querem aproveitar essa zona, uma vez que é uma zona lindíssima, tem algum projeto para aí ou existe já algum projeto? Eu estou a falar porque não sei, entendes? Sim, as cachoeiras existe já um parque turístico, e se para dizer a nova moeda, ou seja, o novo dinheiro angolano, as novas moedas de Angola já está lá em mais das cachoeiras. Tem um centro turístico onde a população, nesse caso tempo seco, tempo chuvoso, não dá porque o rio enche e tem vitimado muita gente, mas no tempo seco as pessoas vão lá para o fim de semana, conforme fizemos hoje no Giraú também. Se calhar um grupo de jovens, às vezes do Sumbe, Porto Ambuim, nos encontramos lá, é um sítio muito bom também, debaixo das árvores, está lá um certo espaço que o próprio governo reparou, e parece que aquilo já está desde o tempo colonial. Sim, já por essa altura, as cachoeiras foram construídas em 1944, mais exatamente. 44, sim. Olha, ainda falando do café, a aposta, deduzo eu, tu que sabes que nós, antiga Companhia Angolana de Agricultura, foi a maior exportadora de café do mundo, isto, portanto, sem ser dados oficiais, mas tínhamos o melhor café robusta que se conhece. E agora só te vou perguntar, a aposta vai ser no café robusta ou no arábica também? Ou, em que é que vão apostar mais, em termos de cultura do próprio café? A ideia do governo é mesmo apostar no café robusta, como é o único, acho que é o único, ou a cada foi um dos maiores produtores do país. A ideia é apostar mesmo no café robusta, que é para poder manter aquela hegemonia que a cada sempre teve. Exatamente, isso sem dúvida nenhuma. Agora, como te disse antes, eu dava-te agora um bocadinho dava-te o espaço todo que tu quiseres, porque tu estás aí na Gabela, e temos aqui muitos gabelenses, obviamente, que também querem ter notícias da Gabela e querem saber como é que vai o município da Gabela. Eu, muito honestamente, da Gabela pouco conhecia ou nada, porque grande parte da malta da Cadá no meu tempo ia estudar para a Gabela, mas eu fui para Novo Redondo. Pela altura fui para Novo Redondo. O meu secundário foi feito em Novo Redondo. Portanto, eu da Gabela assim, pouco ou nada conheço. E eu pedia-te então que falasses de projetos, de como é que está a Gabela a nível de água, de eletricidade, quais são os próximos os projetos que vocês têm. Eu adorei aquela parte da feira da mulher, que foi maravilhosa. Portanto, o que é os projetos que vocês têm, mesmo como jovens, não só falando como, portanto, associação dos amigos, dos naturais e amigos do Amoim, falando também como, portanto, membro ativo e natural também e representante, uma vez que está assediada na Gabela. Calculo que estás muito bem informado para falar sobre isso, e eu gostava que elucidasse um bocadinho a malta aqui acerca dos próximos dos projetos, e de como é que se encontra a terra, porque depois a malta vai ver fotografias, e nós aqui na nossa rádio, nem tu nem eu, isso foi ponto assente, nós não queremos estar aqui a mentir a ninguém, até porque o Darcy faz questão, sempre que puder, de publicar e enviar-nos fotografias. Nós vamos jogar aqui limpo, é trigo limpo, farinha amparo, como se diz aqui na Tuga. Exatamente. Portanto, sem estar aqui a pintar paisagens, porque eu também não sou de pintar paisagens, vou muito direto ao assunto. Eu pedia-te que, falasses então agora um bocadinho da Gabela e de outros municípios, desenvolvesses um bocadinho essa tua parte que tu tens, com toda a certeza, porque sendo o que tu és, um responsável nestas duas, tanto como na JMP lá como também na Associação Naturais e Amigos da Boa Entrada, é porque tens capacidades, senão não estavas aí, obviamente, não é? Portanto, eu pedia-te, e agora vou-te dar o espaço todo para falares um bocadinho daquilo que achares e dares aqui mais ou menos uma ideia à malta que está do outro lado, espalhado pelo mundo, que não sabe, fazeres mais ou menos, dares o cenário, portanto, ilustrares e como é que está e qual é o projeto futuro, se me faço entender. Pronto, dou-te a palavra.
Tá. Muito obrigado. É o seguinte, a Gabela, para todos os ouvintes, a Gabela, conforme sabemos, é a sede do município de Amboim. Este município tem duas comunas, nesse caso tem a comuna oficial, que é a comuna do Assango, e a comuna sede, que é a própria Gabela. Dizer que, em termos de desenvolvimento, o nosso município, durante muito tempo, tendo em conta o fator guerra, ficou praticamente no subdesenvolvimento, porque várias infraestruturas da própria cidade estavam destruídas, fator guerra. As vias de acesso à própria cidade da Gabela e ao município estavam destruídas, mas com o alcance da paz, o governo tem trabalhado, começou a trabalhar na reabilitação das estradas, nesse caso as estradas que ligam a Gabela, ou intermunicipais que ligam a Gabela ou Amboim e outros municípios da província e do país. Neste momento, se quisermos sair, ao sairmos de Luanda a Gabela ou do Sumbe a Gabela, só para dar um pequeno panorama, antes de ser reabilitada a estrada, o povo, para sair da Gabela ao Sumbe, fazia cerca de 4, 5 horas de viagem. Puxa! Por causa das estradas que estavam esburacadas. Caramba! E houve tempos que até, se fosse tempo chuvoso, passava uma noite na estrada, porque as estradas estavam todas alagadas e o pavimento escorregado. Mas agora só se faz da Gabela ao Sumbe 2 horas, 1h30. Já encurtou muito aí a distância. Então, em termos dentro da própria cidade da Gabela, dizer que estamos em desenvolvimento, foi aprovado em 2007 um programa de desenvolvimento, ou seja, requalificação das cidades do Sumbe, Gabela e Porto Amboim, que este programa não foi executado nesta data, tendo em conta a crise financeira que o mundo viveu, a crise econômica e financeira que o mundo viveu, claro. E só este ano é que está a se começar a reabilitar a cidade. Para quem esteve na Gabela há 2, 3 anos atrás, ou 3, ou meses atrás, notou que a cidade estava nesse caso está até agora, estava toda esburacada. Mas agora a cidade está esburacada, mas porque está a se fazer trabalho de reabilitação da própria cidade. Está cá a empresa Odebrecht, que está a tratar dos esgotos, nesse caso a drenagem da própria cidade, porque quando cai chuva, atualmente a Gabela fica toda cheia de água e que é meio complicado. Uma cidade que se encontra no alto, que está a uns metros a nível do mar, é meio complicado estar cheia de água, mas a Odebrecht está a trabalhar nela, está a colocar os tubos. Eu não sou lá muito técnico em construção, mas claro, tubos claro. que é para drenar, os de drenagem, chamados esgotos de drenagem. Exatamente. Sim, tubo de drenagem. A princípio está previsto para se asfaltar 2 km de estrada. Nesse caso vai sair da antiga Manauto 21 ou 91, acho que é isso, Manauto 91, porque a estrada aí já está asfaltada. Daí para Kibala está toda asfaltada. Da Manauto 91, antiga Manauto 91, até aqui na entrada da Gabela, nesse caso, Casa Consumir, não, mais para dentro da cidade, a Cuba das novidades, que são os tipos que estão críticos. Outras ruas, nesse caso chamam de ruas porque essa é a rua principal, ruas terciárias, está a se prever porque a Odebrecht tem um projeto e o governo alocou as verbas que só deu para essa quantidade de quilômetros para a Gabela. Serão 8, se a memória não me atrissou, 8 ou 4 para o Sumbe e também entre 6 para o Sumbe e 4 para Porto Amboim, porque também o Sumbe é uma cidade que tem estado crítica e como capital da província tem apresentado uma imagem que é um tanto quanto de lamentar. Então, o novo governador, junto do governo central, está a trabalhar para manter a imagem ou buscar aquela imagem que sempre o Sumbe teve. É verdade. Em termos de hotelaria aqui no nosso município, o município, de momento, conta com 3 pensões, chamamos de pensão, hospedarias que oferecem melhores qualidades. Me refiro
faço a publicidade, né? A hospedaria VUCA, Totó e Suquissa e a de Mané Batista. Tem o Hotel Gabela, que já é um hotel antigo, também foi reabilitado. Que é do Sardinha. É do Sardinha, né? Esse Hotel Gabela. O VUCA sim é do Sardinha. Sardinha, pois. Foi onde ficou a Filipa Cunha Lima e o Caldeira e o Adilfa quando foram nessa reportagem que eu organizei. Foi aí que eles ficaram hospedados, foi aí. É verdade. Bem bonito, pá, estava bem bonito aquilo. Eles filmaram aquilo lá por dentro, aquilo estava lindíssimo. Mas continua. Sim. É uma hospedaria feita de raiz. Temos também o Hotel Gabela, que é um hotel que já é antigo. Temos outras infraestruturas que, em termos de hotelaria, que estão a ser reabilitadas. O antigo, acho que é o Hotel Guaraná, pouco conheci isso. Mas o prédio Toyota também está a ser reabilitado, segundo fontes não seguras, e que é da família Quimateu, o Hotel Gabela, e também o Hotel Guaraná é o hotel que se localiza na rotunda do ex-prédio prédio da ETP, não sei se recorda, na escola do Dr. Antônio Agostinho Neto, agora do Dr. Antônio Agostinho Neto, antigamente Antônio Barroso. Sim, senhora. Para quem vai a Kibala, para baixo de cima, tem um edifício em frente, de frente à ex-casa americana e o restaurante Esmeralda. Em termos de restaurantes, em termos de restaurante, o Anguim conta com o restaurante Gabelense, conta com o restaurante Aquário, tem na entrada da Gabela, antes de apanhar o desvio da Cadar, tem e até a hospedaria e restaurante Sanzala. E também contamos mais com quem temos em termos de restaurante. Ainda me esqueci, contamos com a pensão Ambuim, que está de frente ao Palácio da Justiça. Temos uma administração que é uma das melhores da província, sem querendo puxar brasa para a sardinha, como se diz aqui na terra. Ora, não, estás a dizer o que é, então. Isto é assim mesmo, nós temos que ser assim, estás a fazer muito bem o teu papel. Sim. E é assim que tem que ser. Eu agora vou-te fazer uma pergunta assim um tanto ou quanto difícil, pá, de responder. Relativamente ao cemitério da Gabela. Sim. Não sei em que situação, como é que ele está agora, evidentemente, porque sabes que estão lá, muitos entes queridos enterrados lá. Sim. Muitas imagens que nos chegam destas infraestruturas, infelizmente, não são as melhores. Antes, pelo contrário. Encontram-se, pelo menos as que vimos, em muito mau estado. Falo mais exatamente de Novo Redondo. O da Gabela, não posso estar a falar assim de repente. Tenho uma noção de ter visto assim umas fotografias também que não eram agradáveis. Em que ponto é que está também? Sim, a Gabela nesse momento tem dois cemitérios. Tem o cemitério principal, que é aquele que se encontra lá em cima, quem vai ao centro de captação e tratamento de água, que é o da UIA. O cemitério que foi deixado pelos colonos, desculpa ao ter usado esse termo. Nada, então é mesmo assim. Sim. E este cemitério já está lotado, já não dá, está a arrebentar pelas banheiras mesmo. Então, isso obrigou a própria administração, o próprio governo local a abrir um outro cemitério que encontra-se depois do desvio da boa entrada, um espaço também que já está a ficar lotado. Agora, o que falta no nosso cemitério, nesse caso, eu me recordo, em 2008 foi feito um programa de reabilitação dos cemitérios. O cemitério principal, que é aquele que está lá em cima, foi reabilitado, foi pintado, que é para manter uma imagem na própria estrutura. E esse daqui da boa entrada ainda não está vedado, está-se ao ar livre, ao relento, não está vedado. Mas, mesmo quinta-feira, tivemos um encontro com a sua excelência, o seu administrador, e apresentou um projeto de vedação e construção do cemitério mesmo, e a gente chama cemitério da boa entrada, para dar mais dignidade ao nosso ente querido. Agora, há aquela situação que é de manutenção, que às vezes volta, não volta, fica com capim e pronto, mas
também consta do programa, do programa da própria administração municipal. Já não é muito capim conforme as pessoas pensavam. Eu até pensei, o que eu ouvia, os comentários, que o cemitério está cheio de capim, pensei que fosse já uma grande mata, mas quando fomos ponderar o Zé Madeira, e vimos que afinal não é aquilo que as pessoas diziam, mas a situação está controlada, os cemitérios estão a ter uma nova roupagem, ou o cemitério da Cara terá uma nova roupagem em termos de vedação e outros aspectos. Olha, eu ia-te pedir, Darcy, se depois, se possível, também tirasse umas fotografias ao antigo cemitério, porque sim. Pronto, há muita malta, sabes que deixamos lá muitos entes queridos, obviamente, sim. e logo que fosse possível, tirasse assim umas fotografias, sim. Isto de maneira geral, estou a falar de maneira geral, não é? Porque daqui para o futuro a coisa vai ser de outra maneira, vamos ter para aí fotografias dentro do que for possível, obviamente, não é? E falaremos muito mais vezes daqui para frente, a coisa não parará. Diz-me uma coisa, ponto mais uma vez à vontade e para não te estar a cansar, queres dizer mais alguma coisa? Porque, como é óbvio, repetindo, pessoal, aqui o nosso Darcy, este jovem com que idade tens? Eu tenho 33 anos. Veja lá, este jovem com 33 anos a acumular estes cargos é maravilhoso. E para nós, cadaenses, é um orgulho. É um orgulho sem dúvida nenhuma. Porque vocês vejam agora, um cadaense que é Francisco Mateus a assumir o cargo de administradora do Ambuí, o que é maravilhoso. Temos este jovem com estes cargos super responsáveis, sempre ali na frente com estas ações maravilhosas que vocês podem verificar pelas fotografias que são publicadas. Portanto, contra factos não há argumentos, o resto é treta. Eu queria te dizer, e para não te estar a cansar mais, que se quisesses dizer mais alguma coisa, desenvolver mais alguma coisa, pronto, o espaço é teu, porque o limite da entrevista para depois o vídeo ficar disponível, este programa também tem um limite de tempo, não é a chamada, é o programa que aqui através do suporte da nossa live stream, quando eu der stop o vídeo vai ficar disponível, e como eu quero muito aproveitá-lo e não perdê-lo, para não nos alongarmos, e como vamos ter muitas mais vezes entrevistas, iremos falar de muitos outros assuntos, inclusive de perguntas que nos irão fazer, portanto pessoal, já sabem que podem fazer perguntas, deixem as perguntas ou em comentário, enviem para o nosso e-mail perguntas que queiram fazer aqui ao nosso correspondente a partir do Ambuí, Darcy Costa. Ele com certeza terá muito gosto em responder. Eu agora então, para terminar a entrevista, Darcy, diz aí tua justiça. Sim. Algo que me passou despercebido em relação nesse caso, a radiografia que eu estava a fazer do município de Ambuí. Nós também contamos com 3 bancos, o BPC, o BIC e o BFA. São bancos, e para ver que a nível dessa região, nesse caso a Aquilenda, o Ebo e esses outros municípios não têm banco. Este banco às vezes é que tenta responder à demanda de outros municípios. A própria cidade, ou seja, o nosso município, diariamente saem da Gabela para o Sumbe cerca de 150, 170 jovens ou mais desses para estudar, nesse caso para fazer ensino superior, porque por isso é que a ideia que se tem de se colocar para o ensino superior é bem-vinda para nós, vai beneficiar muito. E os jovens saem daqui diariamente para o Sumbe, risco de acidente e de outras coisas que podem acontecer na estrada. Mas agora vai o meu apelo a todos, a todos os ouvintes desta rádio, que a Gabela ou Ambuí está de mão, Ambuí, me refiro a Ambuí, a Gabela, a Boa Entrada, o Assango, está de mãos abertas para receber todos os seus filhos e não só. E para aqueles outros investidores privados também estamos de mão aberta. Se calhar seria o administrador dizer, mas sei quais são as políticas do administrador. Estamos de mão aberta para atrair mais investimentos para o nosso município. Porque o Ambuí, conforme sabe, é um município que tem um clima, a nível da província, um dos melhores climas. Então, aproveitamos esse clima para quem quiser investir no município, pode vir investir. Agora, aquilo que tem sido as nossas ações com a própria juventude, nós estamos a trabalhar no sentido de sensibilizarmos, consciencializarmos e mobilizarmos a nossa juventude para
os grandes problemas que afetam a juventude. Independentemente de eu fazer parte de uma força política, nesse caso, que é a JMPLA, mas a nossa ação não é ligada muito aos jovens só da JMPLA e à juventude no geral. Porque é uma coisa que nós sempre dizemos aos jovens: devemos nos agarrar aquilo que nos une e não naquilo que nos separa. Exatamente. Dizer que ainda deste projeto nós está a ser construído aqui na cidade da Gabela 60 casas para a própria juventude, não juventude, para a juventude no geral. Foi aberto aqui o balcão único do empreendedor, conseguimos, temos a loja Unitel aqui no município e vários outros projetos. Nós estamos a trabalhar isso com a juventude e o que nos preocupa é o nosso trabalho com a própria juventude, por isso que as nossas ações estão viradas mais à juventude estudante, não só, às vezes, a delinquência juvenil. Notamos que o município tem tido casos de violência muito alarmantes, até mortes, então nós estamos a combater isso, já vai há um tempo, estamos há quase 2 anos já que não temos casos desse, e também é nossa luta junto da estrutura do governo, nesse caso a administração municipal, a construção de mais escola, porque o arranque desse ano letivo, o próprio governo teve grandes problemas em termos de escola. Tivemos um número elevado de alunos fora do sistema de ensino, por falta de estruturas. Então, o próprio governo está a trabalhar nisso para a construção de mais escolas e também está no nosso programa a questão do primeiro emprego para a própria juventude, porque a juventude, conforme eu dizia, são os continuadores desse país. Então, é o futuro do país, é verdade, é o futuro do país. E diz-se muito bem, não se pode estar a olhar às cores políticas. Daí, mais uma vez, as minhas felicitações. Olha, Darcy Costa, o nosso novo correspondente a partir do Amboim, maravilhoso. Adorei esta entrevista. Havemos de preparar aí uma. Eu não sei agora quem é que está a substituir o nosso saudoso Zé Madeira. Podes adiantar? Teremos uma reunião amanhã segunda-feira, temos uma reunião. Nesse caso, o estatuto diz que por impedimento do presidente, o vice-presidente assume. Então teremos uma reunião amanhã de manhã com o vice-presidente. Vamos ver quais serão o destino da própria associação. Pronto, é uma associação, para quem não sabe eu vou repetir, esta associação, pela altura em que foi inaugurada, ela está sediada na Gabela, e eu tive o prazer de falar no dia em que o nosso saudoso Zé Madeira abriu a página Gabela Amboim. Tive o prazer de falar com ele aqui por videocall. Foi maravilhoso, pá. Vi que era um homem de bem, uma excelente pessoa, e pelo que eu já soube, pá, pronto, ele foi diretor inclusivamente de uma escola, né? Portanto era um homem muito ativo também. Foi uma grande perda para a terra e até mesmo a nível nacional, porque pelo que sei ele sempre foi um homem da linha da frente. E eu quero que fique aqui registado também nesta entrevista e neste vídeo, portanto, a nossa homenagem, portanto, ao saudoso Zé Madeira. Portanto, é uma singela homenagem, mas pronto, para que aqui fique registado, e à família mandar as maiores forças, pronto, porque eu sei, infelizmente, que a família tinha tido um membro também que tinha falecido há relativamente pouco tempo, não foi? Sim, foi o pai dele, não foi? O pai, padrasto, nesse caso. Exatamente, eu sei. Nós temos tido contacto com a Cláudia Manuel, que está na Holanda. Sim. Deduzo que seja irmã do Zé Madeira, não é? Sim. E temos tido um contacto com ela. Quero aproveitar também aqui pelo vídeo para mandar um grande beijinho à Cláudia, que tem sido uma excelente pessoa para connosco. Pronto. E queria pedir-vos também para que me enviassem uma foto de Zé Madeira para pormos naquele álbum das homenagens, tal como eu te pedi. Eu já tinha pedido à Cláudia, queríamos muito. Nós fizemos aqui na nossa página, pela altura, infelizmente, né, do seu falecimento, pronto, com o símbolo da Gabela. Eu meti uma fotografiazinha que aproveitei do perfil dele, mas que ele tem assim a cara de lado,
e meti no Sim, símbolo sim. da Gavela, e foi assim que se deu a notícia. Apareceu imensa gente. Pá, estão aí, Darcy, eu desde já eu vou partilhar essa foto contigo, porque a Sim, sim. ideia é fazer para que vocês depois façam um apanhado dessas Sim. essas mensagens de condolências. Estão todas Sim, em sim, comentário, estás a ver? sim. Para tu Sim, fazeres um sim. apanhado e fazer chegar à própria à vossa associação e arquivarem, Sim. Tá, e à família. Eu agradecia que tá, fizessem tá. isso, está bem? Tá, Olha, tá bem, Darcy, farei isso, farei isso. eu não te quero cansar Sim, mais, porque vamos ter muito tempo daqui para a frente, sim, sim. e falaremos de outros, portanto, de outros, portanto, de outras terras pertencentes ao município do Ambuim, obviamente. Hoje falamos essencialmente da Boa Entrada e um bocado da Gavela, foi um bocadinho. Havemos Sim, de sim. falar de Porto Ambuim, havemos de falar, sei lá, de imensas. Sim, sim. Teremos tempo para isso. E olha, foi um prazer imenso, imenso. Sim, sim. Darcy, adorei. Agradeço eu. Agradeço eu pela iniciativa pela iniciativa de criar essa rádio e este programa e esta televisão que vem ajudar de que maneira a própria população do Ambuim e em particular da Cadá, porque assim as nossas publicações, as nossas imagens, a realidade do próprio país, porque nós temos ideias, pensamos que no estrangeiro as pessoas pensam, têm uma ideia errada do que é Angola, do que é o país. Então, assim, a partir das nossas imagens, nossos vídeos vão ser publicados a realidade do próprio país e, em particular, da própria Boa Entrada. Estamos satisfeitos por essa iniciativa que tiveram em criar esses dois elementos importantes na comunicação. E o que é ótimo, porque chega a toda a parte do mundo, pá, o que é maravilhoso. Com um simples clique entram na página e sintonizam-nos, e na televisão a mesma coisa. Nós pomos em retrospectiva tudo o que fazemos. É o que eu vou fazer com este vídeo também. Para além de o partilhar, vou pôr também na nossa TV. Vai lá ficar incorporado. Para a malta que, quando quiser ver, entrem e vejam. Pronto. Assim como a entrevista será repetida, esta entrevista via rádio, aqui no direto. Esta entrevista foi toda transmitida no direto. Irá ser repetida para a malta que não estava online, obviamente, ouvirem. Darcy, o meu bem-aja. Epá, adorei. A vontade que eu tinha era de dar um grande acandando, meu irmão. Amei, pá, amei. E em nome desta nossa grande comunidade espalhada pelo mundo, o meu muito, muito obrigada. E obrigada por te juntares a esta nossa grande família e teres mostrado logo imediatamente a tua disponibilidade. Portanto, em nome desta nossa grande comunidade, em nome desta rádio a que tu pertences também agora, da FM Clube Asterisco Cardinal @123 Camba, o nosso muito, muito, muito obrigada e o nosso bem-ajas. Portanto, exatamente, estamos juntos à boa maneira angolana. Obrigado e abraço a toda a população amiga e natural do Ambuim de Angola. Ora bem, Darcy, epá, eu vou passar a música agora aqui para o pessoal aqui na rádio, vou passar o microfone, mudar o micro, e vamos à música, pessoal. E foi esta a entrevista com Darcy Costa, a partir do Ambuim. E repetindo mais uma vez, FM Clube Asterisco Cardinal @123 Camba, aquela rádio da comunidade virada para a comunidade, aquela rádio fantástica, aquela rádio mágica. Até jazz e fiquem bem. E é assim, Darcy, adorei, caramba. Adorei, pá. Estava-te a dizer que o Nelson Mandela... Espera aí, Paulinha, espera aí que ainda tenho aqui a televisão ligada, deixa-me aqui controlar isto, que eu tenho aqui ainda, que eu estava aqui a mexer no painel da rádio. Eu vou terminar aqui então a partir da nossa TV também, vou dar aqui um stop ao vídeo, está mesmo no limite, e eu não o quero perder nem por nada, deixa de estar por aí ainda, que eu ainda vou falar contigo. Vá, pessoal, vejam o vídeo, qualquer comentário aqui na nossa TV que ele vai ficar incorporado, se quiserem comentar, cliquem onde diz comentar, e deixem o vosso comentário. Vamos partilhar o vídeo também. Qualquer pergunta que queiram deixar ao Darcy, tenham a bondade, que ele depois, nas próximas entrevistas, terá muito gosto em responder
com toda a certeza. Pronto, com licença e até já. FM @cardinal 123 Cambá.